Então, uma pergunta que é interessante, né, a respeito disso aí, tudo que a gente falou, e esses comportamentos novos surgem quando você tem mais uma classe recorrente, ou então quando você tem classes que têm período maior do que um, é exatamente o quão robustos são esses comportamentos. Essa é uma pergunta que ela é relevante do ponto de vista da modelagem, exatamente porque você ter mais do que uma classe recorrente envolve você ter, né, assimetrias entre as classes desse tipo em que eu tenho uma certa transição possível que ela tem probabilidade zero de acontecer. Na outra direção, e probabilidade zero é uma coisa bem forte de se falar, né? Tipo, é completamente impossível que isso aconteça. Nem sempre você tem essa certeza, né, quando você está fazendo uma modelagem, mas em algumas situações, por exemplo, quando você está falando da modelo Sol-chuva, aí realmente tem algumas transições que violariam a lógica do estado, né? Aí, por exemplo, num caso que você não tem memória, então você tem só o estado presente, em princípio você não tem por que dizer que uma transição é proibida, ou então mesmo que não, você não queira que ela chegue em um único passo, que ela não seja acessível a partir de outro. Então, o que eu vou examinar aqui é exatamente o que acontece se você colocar uma probabilidade pequenininha na direção oposta. Tipo, o que muda? Você troca a probabilidade zero por uma probabilidade pequena. E o ponto é que aí você deixa de ter mais do que uma classe recorrente, né? Você vai ter só uma classe, só uma distribuição estacionária, blá blá blá. Só que o que está acontecendo nesses casos ainda vai ser um pouco relevante. Ainda vai estar falando alguma coisa. Então tem um certo mérito, né, você falar desses caras, mesmo em modelagem. Então, o primeiro modelo que eu queria falar nesse contexto é o chamado modelo do votante. Que é o seguinte, suponha que eu tenho lá N pessoas, e elas têm uma dentre duas opiniões, A ou B. E a evolução do modelo é basicamente a seguinte, assim que segue essa cadeia de Markov. Eu tenho uma pessoa, e eu tenho uma pessoa, J. J copia a opinião de I. E o que está por trás aqui da modelagem é que o I e o J conversaram, o I convenceu o J. Essa é a ideia. Então, desse jeito que está escrito aqui, você pode usar como estado marcoviano o número de pessoas que têm opinião A. Isso é completamente suficiente para você descrever tudo o que está acontecendo aqui. E você vai ter duas classes recorrentes nesse caso, que elas são bem visíveis, né? Porque se o NA for igual a zero, ninguém mais tem a opinião B, não tem como ninguém adquirir a opinião B, porque você precisa do cara com a opinião do I para mudar a opinião do J. Se ninguém tiver a opinião B, todo mundo vai continuar com a opinião A. Vice-versa. Esse aqui seria NA igual a Nzão, isso que eu falei. NA igual a zero se todo mundo tem a opinião B. Então não tem como ninguém adquirir a opinião A. Então, esses dois caras, eles são na verdade o que a gente chama de estados absorventes. Né? Eles são classes recorrentes com um estado só. É um estado que se você cai nesse estado da sua cadeia, as coisas param de evoluir. E se você tiver em qualquer outra possibilidade, você tem tanto a possibilidade de aumentar o número de pessoas que têm opinião A, quanto diminuir. Porque você pode tanto convencer quanto ser convencido, o cara que tem opinião A. Então, né, você vai ter duas distribuições estacionárias, e a distribuição estacionária de uma certa condição inicial vai depender de qual é essa condição inicial. Vai ser uma certa probabilidade de só ter pessoas com opinião A no final do dia ou só pessoas com opinião B no final do dia. Essa vai ser a sua distribuição estacionária. Quanto é esse balanço vai depender da condição inicial. Agora eu vou mudar radicalmente
esse problema. Eu vou fazer uma coisa que parece ingênua, mas vai mudar completamente esse cenário. Eu sorteio I. Com a probabilidade de Pzinho e troca de opinião. Se não, aí faz o negócio todo. Sorteio J e J copia I. Então, se Pzinho for igual a zero, isso é exatamente o modelo do votante. O ponto é que se Pzinho for diferente de zero, esses dois caras não são mais estados absorventes. Na verdade, você não tem mais nenhum estado absorvente. Na verdade, você consegue passar de qualquer estado para qualquer outro estado, você passa a ter só uma classe recorrente no problema inteiro. Aqui eu tenho só uma classe recorrente. Só que isso daqui também muda radicalmente como é a cara da sua distribuição estacionária. Antes a sua distribuição estacionária era combinações lineares, né? Aqui, NA. Estacionária é uma combinação linear entre o NA ser igual a zero ou ser nisão. Quando você tem isso daqui, ele vira uma gaussiana. Entraria em nisão sobre 2. Você dá essa perturbaçãozinha que muda radicalmente o seu sistema. Então, em alguns modelos, essas perturbações aqui que você está fazendo, que mudam a estrutura das classes sequentes, destrói completamente o comportamento que você estava vendo. Esse aqui é mais um recado para vocês tomarem cuidado com isso. Agora vamos ver também o que eu falei de que isso daqui pode ser simplesmente uma coisa que vai te dizer o que está acontecendo no transiente. Eu vou fazer um modelo agora bem parecido com o modelo do votante, chamado modelo Schneider. Ele é super parecido, sorteia. Mesmo cenário, tem N pessoas, opiniões A e B. Sorteia I. Sorteia 3 pessoas. Sorteia I, J e K. Também já fazer com essa probabilidade P, né, com P, probabilidade Pzinho. E muda de opinião. Se não, o que você vai ter é o seguinte. Você pega a seguinte regrinha. Se I e J concordam, né, se eles têm a mesma opinião, K copia eles. E a ideia aqui é que se você está com um grupo de pessoas que concordam entre si tentando convencer alguém, você tem uma chance maior de convencer, então aqui eu mudo pelo 100% essa probabilidade. Você tem, de novo, exatamente os mesmos estados absorventes, Na igual a zero e Na igual a Nzão. De novo, Na vai ser uma variável que dá uma descrição markoviana para esse problema. Só agora, quando eu faço P diferente de zero, é uma coisa bem diferente no modelo do votante. Você tem isso aqui, zero, Nzão, P estacionário. Esse aqui é o tipo de coisa que você vai ver quando Pzinho é igual a zero. Quando P é diferente de zero, você vai ver uma gaussiana muito centrada perto do zero e outra gaussiana muito centrada aqui do N, e as duas com a mesma altura. Essa é a sua distribuição estacionária. Ou seja, você ainda tem uma coisa que parece uma distribuição estacionária, como o caso, P igual a zero. E o que está acontecendo aqui é que 50% do tempo eu passo com Na aproximadamente zero e 50% com Na aproximadamente N. Eu fico preso no que seria o estado absorvente do caso P igual a zero, mas eu tenho uma probabilidade super pequena de fazer a transição de um para o outro. Então, eu gasto períodos de tempo enormes preso em um desses picos, até que eu
vejo uma flutuação alta o suficiente que me joga aqui mais pro meio, daí eu tenho uma chance de 50-50 de ir para um pico ou para o outro. E você dá uma camélia para um lado, dá uma camélia para o outro, daí eu fico preso no outro estado absorvente, daí dá um período de tempo enorme, eu caio para o outro. Esse período de tempo diverge quando o P vai para zero. Então você consegue enxergar como é que você recupera isso daqui. Então você vai ter esses dois tipos de comportamentos, né? Tem perturbações que destroem alguns modelos, que é o caso do votante, e tem perturbações que simplesmente acabam te dando fixando uma das várias distribuições estacionárias possíveis como sendo a distribuição estacionária que acontece no Schneider, né? Você fixa o estacionário, que é o caso do Schneider. Na minha experiência, na verdade, isso daqui é muito mais comum de acontecer. O modelo do votante ele é um pouco patológico. Ele é um. Ele basicamente ele já é uma coisa que você já ajustou os parâmetros. De um jeito muito peculiar para ele funcionar daquele jeito. É que não é óbvio quando você vê isso pela descrição do modelo, mas ele já é uma coisa super frágil. Então você dá uma perturbaçãozinha, ele desmancha todo mesmo. O Schneider ele é um pouco mais robusto, então ele simplesmente muda um pouquinho e aí você tem essa. Você ainda está enxergando, entre aspas, no que seria o seu transiente, que agora só tem transiente, né, de certa forma, na sua simulação. Você está enxergando os estados estacionários, os estados absorventes do modelo sem ruído, sem esse períodozinho diferente de zero, e você tem escalas de tempo longas em que você troca de um estado absorvente para outro. Vamos olhar agora aqui, só para fechar, e mostrar também uma simulaçãozinha, um exemplo com oscilações. Então eu vou considerar esse cara aqui, que na verdade é uma cadeia determinista, né? 0, 1 e 2. Com probabilidade de 100% de ficar alternando. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, agora né, o que acontece se eu botar uma certa probabilidade Pzinho de eu ir na direção oposta. Na simulação que eu vou mostrar para vocês, Pzinho é 2%. Então eu tenho uma chance de 98% de seguir a direção certa, 2% de dar um passo na direção oposta. Vamos ver como é que isso fica nos dois casos, né? Pzinho igual a zero e Pzinho igual a 2%. Aqui a gente tem o cara determinista, né? Fica lá 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. A condição inicial que eu estou usando aqui é sempre começar no zero. Então agora vamos introduzir a probabilidade de 0,2% de ir na direção oposta. Você vê, ainda é uma coisa bem parecida, mas você vê que começa. Você vê no transiente ainda aquela oscilação determinista, mas ela vai morrendo em amplitude, basicamente. O que a gente está fazendo, a gente está diminuindo de 1 para um número um pouquinho menor do que 1, o módulo daquele outro valor que corresponde a essa oscilação. Ou seja, eu estou fazendo uma perturbação no outro valor que é suficiente para tornar o módulo dele menor do que 1, mas ele ainda é mais ou menos o mesmo outro valor. Então você ainda vai observar mais ou menos a mesma oscilação. Vou mostrar aqui a convergência para a distribuição estacionária, que essa também é a mesma simulação, só que mais acelerada. Você vê agora que ele está convergindo para a distribuição estacionária dele, em que é equiprovável, está em 0, 1 e 2. E você vê que você vai dessa maneira exatamente amortecendo essa oscilação. Então, essa é uma coisa, né? Quando você tem essas perturbações, apesar dessas perturbações, ciência é a forma mais realmente, digamos assim, realista de você observar essas coisas, que essas coisas, a probabilidade disso acontecer é zero, tipicamente é uma coisa meio forçada em modelagem. Essas perturbações elas vão estar te dando ecos no transiente do comportamento não perturbado. Então, isso daqui, na verdade, está te dando mais uma
utilidade para aquele teorema de Perron-Frobenius. Se você vê que algumas das suas transições são muito pequenas, comparadas com outras transições da sua cadeia, você pode, por exemplo, tirar aquelas transições, ver o que o Perron-Frobenius está te dizendo naquela situação. Isso já vai te dar uma ideia de o que vai ser o comportamento dominante durante o transiente. Vai ser uma coisa que lembra essa cadeia sem aquelas transições, muitas vezes. Bom, agora no próximo vídeo eu vou dar a ideia que é uma cadeia ergódica, que seria exatamente uma cadeia em que você tem só uma classe, período 1, exatamente a cadeia em que, tipo de cadeia em que valem as conclusões lá do teorema restrito de Perron-Frobenius. A gente vai analisar como é que o valor esperado e covariâncias evoluem nesse tipo de cadeia.